Corinthians 2, Racing da Argentina também 2, partida que acabou agora na Neoquímica Arena, um resultado que mantém a gente vivo para o jogo da volta, deixa tudo igual, o jogo lá tá aberto, mas é um jogo que o Corinthians, assim, deixou muito a desejar. O adversário é bom, o adversário é qualificado, choveu demais em São Paulo, que prejudicou muito o jogo, muito mesmo, mas o Corinthians deixou a desejar no que poderia ter entregado hoje. E muito disso, na minha opinião, eu acho que na opinião de grande parte da torcida, parte do seu treinador. Antes de mais nada, eu não tô vindo aqui pedir a cabeça do Ramon Dias, tá? Eu acho que tem que terminar o ano com o Ramon Dias, vou apoiar o Ramon Dias, vou apoiar o time, enfim, vou apoiar o Corinthians. Mas mais uma vez, na minha opinião, o Ramon Dias erra e erra em coisas que ele vem errando sistematicamente. São mexidas erradas, são a falta de entendimento de momentos do jogo em que ele precisa variar o esquema, variar a formação. E assim, são coisas simples. São coisas que o torcedor em casa fala, segundos depois o comentarista do jogo fala, e parece que o Ramon é o único que não vê. E o pior é que tá o Ramon e o filho dele, que parecem que não enxergam o básico. Então assim, tem que ser criticado o Ramon Dias? Tem. Mas a gente tem que apoiar os caras. Não tem como mandar o Ramon Dias embora agora e trazer um outro treinador para essa reta final de temporada. Não existe. O que tem que acontecer é o seguinte: o Ramon Dias tem que abrir os olhos, abrir a cabeça para ver que algumas coisas não estão funcionando e saber como mudar. Para mim hoje o jogo fica muito marcado pelo Ramon Dias. E é isso que a gente vai abordar aqui no canal. Então, lembrando vocês, se inscrevam, deixem o like e compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Vamos falar de Corinthians e Racing 2-2 o jogo de hoje. E eu quero começar falando de Ramon Dias. Por que eu quero começar falando de Ramon Dias? Porque pra mim, novamente, o treinador mata o time do Corinthians no jogo. Mais uma vez, o Ramon Dias não entende o que o jogo pedia e ele mata o Corinthians em campo hoje. Eu não quero vir aqui pagar de ser mais inteligente do que o Ramon Dias, de falar que eu sei mais de futebol do que o Ramon Dias, longe disso. Eu sou um bosta que não joga bola há 200 anos, que é um fanático por futebol, mas que assim, não manjo tanto que o Ramon Dias manja. Então, isso é o que mais me assusta, porque não só hoje, mas em vários jogos, o do Flamengo foi um, mas outros jogos pra trás, a gente tá num momento que a gente fala alguma coisa, passa uns segundos, o comentarista fala a mesma coisa, passam minutos e o Ramon Dias não enxerga. E hoje foi novamente isso. Porque, primeiro, o Corinthians continua com um problema gigantesco de entrar dormindo dentro de campo. E aí o Corinthians toma gol nos minutos iniciais. Isso não é uma questão só do Ramon Dias, é uma questão do Corinthians, mas o Ramon também não conseguiu consertar isso. Já vinham com outros treinadores, mas continua com o Ramon. O Ramon achou aí um benefício do Ramon. O Ramon achou um esquema que tem tirado o melhor do Yuri Alberto. O melhor do Yuri Alberto. Ele potencializou muito o Yuri Alberto. E junto disso, ele também tinha potencializado alguns jogos atrás o Romero também. Junto disso, o Rodrigo Garro, que era um sistema como? Um sistema que você protege mais o meio de campo e deixa esses três caras livres. Esses três caras podendo circular, esses três caras rodando. Que é um sistema com 3 jogadores marcando. É um sistema onde você deixa o meio campo mais povoado. É o tal do meio de campo losango, que é um cara na cabeça da área, 2 caras mais ou menos do lado dele e o Rodrigo Garro lá na ponta. No meio ali, na ponta do losango. Era isso. E ele achou, porque aí você tem Yuri circulando, você tem Garro circulando, agora você tem o Memphis circulando, e ele achou isso. Mesmo rodando ali, tá assim, no Martínez, Carrilho, e aí às vezes é o Charles, que hoje foi péssimo, às vezes é o Bidon, provavelmente vai ser o Alex Santana quando ele tiver recuperado a forma física, mas era esse o sistema que ele achou. E ele começa o jogo assim, certo? Ele começa o jogo assim. E aí vamos falando do Ramon e do jogo. O Corinthians com 6 minutos toma um gol porque entra desatento na partida. O Corinthians entrou perdido. Entrou com o Racing dominando o jogo. E nesse momento a chuva nem era um fator ainda. A chuva vai pegar mais pra frente.
vai ficar forte pra valer mais pra frente, mas não era nenhum fator. Mas o Corinthians toma um gol no começo do jogo, muito rápido. Assim, um gol de novo. E um gol numa bobagem puríssima. Eu tava tentando lembrar o gol e foi uma bobagem puríssima. Porque é o goleiro quebrando, é o Kaká. Que assim, cara, eu também não vou ser engenheiro de obra pronto e falar assim, pô, mas você fala do Kaká. Pra mim o Kaká tem que estar na frente do Félix Torres. E o Kaká tem que disputar vaga com o Gustavo Henrique. Pra mim nenhum dos três passa segurança, mas é os dois. O Kaká vai todo frouxo na bola e cabeceia a bola pra trás. E aí, o Ramalho, que também vem mal, bate cabeça com ele. O Fagner faz uma cobertura ridícula, marcando a distância naquela velocidade, quando ele quer correr não dá mais. E o cara achou o adiantado, dá de cobertura 1-0 pros caras. Corinthians dormindo. E o Corinthians começa a entrar no jogo gradativamente. Toma o gol aos 6, vai entrando um pouco mais no jogo. Aos 11 faz um golaço graças à jogada individual. Graças à capacidade individual do Memphis, que faz uma jogadaça, acha o Yuri Alberto, que faz um gol de cobertura. E o Corinthians melhora no jogo. O Corinthians finalmente entra no jogo. Mesmo com Charles muito mal, mesmo com o Martínez errando todos os passes, mesmo com o Garro errando todos os passes, o Corinthians melhora no jogo depois que faz o seu gol. Melhora bastante. Aos 18 tem um cruzamento do Memphis que o André Ramalho cabeceia para a defesa do goleiro. Chegou. E aí aos 24, e aí entra para mim o ponto crucial da partida do Ramon Dias hoje. Que aos 24 o Martínez sai volante lesionado. E vamos lá. O Corinthians tinha no banco de volantes, meio-campistas, tinha o Breno Bidon. Não era um jogo pro Breno Bidon, como se mostrou não ser quando ele entrou perdido. Tinha o Alex Santana voltando. Tava contra o Flamengo no banco, mas não entrou, então tinha o Alex Santana. Eu não colocaria o Alex Santana ali, era aos 24 do primeiro tempo. A chance dele não aguentar o jogo, gramado pesado, era grande. Você tinha o Ranieri, você tinha um Coronado, você tinha algumas opções para povoar o meio de campo. Ele foi com a que eu menos gosto, que é colocar o Romero, e não por ser o Romero. Eu não vou vir aqui falar que, pô, como eu vejo muito, pô, o Romero é horroroso, tem que mandar o Romero embora, o Romero não pode jogar no Corinthians. Eu não vou vir falar isso aqui. A minha crítica é colocar o Romero como um ponta. Porque colocando o Romero como um ponta, você abre o Yuri como ponta do outro lado e centraliza o Memphis. Você matou os três caras. Acabou o jogo dos caras. Porque ainda sai um gol do Corinthians numa jogada única e exclusiva individual do Yuri, que pega a bola na entrada da área, corta pro meio, bate um golaço. Mas acabou os caras. Porque o gol do Corinthians sai aos 30 minutos do primeiro tempo. Daí, até o final do jogo, nem Yuri, nem Memphis e nem Romero conseguiram mais jogar. Porque você acabou com o time. Porque o que acontece? O meio de campo do Corinthians ficou extremamente soft, ficou leve, ficou morto. O Charles cansou no primeiro tempo, porque a chuva aumentou, tinha só o Charles e o Carrilho para marcar por todo mundo ali no meio de campo. O Racing dominou o meio campo e o Corinthians acabou. Acabou por única e exclusivamente burrice do seu treinador, que tirou o meio de campo do Corinthians, que abriu o meio de campo. E aí o time não conseguia fazer a bola chegar nos atacantes, os atacantes não conseguiam vir buscar essa bola. O Garro, que é uma pessoa que a gente tem que falar, vamos até destacar o Garro agora. O Garro nos últimos jogos não vem entregando um bom futebol, nos últimos 2 jogos, tá? Hoje e contra o Flamengo. Pode ser uma questão de cansaço, de estar jogando uma sequência muito grande. Pode ser apenas 2 jogos, mas nos últimos 2 jogos ele foi muito mal. Hoje o Garro errou tudo que tentou. Talvez seja o momento de inverter, de botar o Coronado para ser o titular em um jogo e o Garro do banco pra gente dar um descanso pro Garro. Pra deixar o Garro dar uma descansada, porque o Garro vem jogando praticamente todo o jogo. Hoje ele saiu, mas vem jogando praticamente todo o jogo 90 minutos. Talvez seja a situação. Mas o que me chamou a atenção é Garro mal, mas o time todo morreu. Dos 30 do primeiro tempo
até sei lá, mano, o Corinthians foi chutar uma bola no gol no segundo tempo, eu até anotei aqui. 43 do segundo tempo, uma bola perigosa. Dos 30 do primeiro tempo aos 43 do segundo tempo, o Corinthians foi amplamente nulo no jogo. Foi dominado pelo Racing. Porque não tinha meio campo. Acaba o primeiro tempo. Eu até anotei aqui, ó. O Charles tá morto. Eu vi pela ESPN, o Zé Elias falou, o Charles tá morto. O Charles não aguenta andar. Pra matar ainda tudo. O último lance do jogo, o Charles toma uma bolada na barriga, ele cai parecendo que ele tava desfalecendo, assim, tava socorro Jesus. Eu falei, o jogador profissional já morreu no primeiro tempo. O treinador vai tirar. O que acontece? O treinador volta. E a minha anotação do jogo foi, Charles morto em campo. Time oscilou demais. Começa mal, melhora, termina mal. Dormiu no começo do jogo, tomou gol. Acordou, fez a virada, porque é um time com qualidade, tem jogadores diferentes. Dormiu de novo, os caras dominaram o jogo. E o jogo dos caras foi bola nos atacantes, os atacantes ganhando muitas bolas, domina o meio de campo e constrói do jeito que quer. Constrói do jeito que quer. E o treinador, ao invés de entender que, cara, esse sistema com 4-3-3 não tá funcionando. Não tá dando certo, eu tô matando o Yuri Alberto, eu tô matando o Memphis, o Romero não entrou no jogo, o Garro tá ali sozinho, a dupla de volante não tá aguentando, eu vou mexer. O que ele fez? Não tirou o Charles morto, não tirou o Romero mal, não ajudou o meio de campo, deixou o time do jeito que é, tá? E sabe o que aconteceu? O Racing dominou ainda mais. O segundo gol do Racing é um absurdo do Corinthians tomar, é uma vergonha o Corinthians tomar. É ridículo tomar aquele gol. Porque o cara dribla o Garro humilhante no meio de campo. Parte com a bola. O Charles morto, ele vem que nem um ônibus sem freio, que depois que acelerou não para mais, e passa lambendo assim, ó, chutando no ar. Ridículo, morto. O cara só dribla ele com uma facilidade, faz 1-2 numa jogada que ele toca, o Ramalho vai pra dar a cobertura nele. Ramalho, mata o cara, porra. Você saiu naquela bola, você tá vendido, abre o bração, faz a falta. Nunca você deixa o cara fazer uma tabela, uma triangulação e passar nas suas costas livre. O cara passou livre, o Ramalho não incomodou, bateu rasteiro, gol dos caras. E aí só depois disso que o treinador virou e falou, pô, vou ter que tirar, vou ter que mexer no time. Só depois de tomar o gol que o treinador virou e falou, vou ter que mexer no time. Porque o Corinthians termina o primeiro tempo ruim, volta pro segundo tempo pior ainda. Pior ainda. E aí que ele bota o Alex Santana, aí mais bem lá pra frente ele bota um Coronado, bota um Mateuzinho, aí ele botou um Bidon, mas aí o jogo tava morto. Aí o Corinthians criou uma chance aos 43, numa jogada individual do Coronado, que assim, merece mais tempo de campo, merece mais tempo de jogar, de jogo. Que ele acha uma bola pro Yuri, que cabeceia pro meio, e o Romero perde um gol sem goleiro. Aí depois tem mais uma jogada, no finalzinho do jogo já, no último lance, praticamente, que é um chute do Memphis, que a bola passa tirando tinta. Mas é muito pouco para um time que precisava ganhar esse jogo, gente. E hoje a partida toda para mim é nas costas do treinador Ramon Dias, que mexeu muito mal, que não entendeu a escalação do time, que entra com um time teoricamente correto, mexe muito mal e dá o jogo pros caras, os caras crescem no jogo. Eu sei, rapaziada, que, é a Sul-Americana. A gente tem que não cair no brasileiro, eu sei. Mas a questão é, esses erros, se estão acontecendo nas Copas, o que me impede de, por exemplo, segunda contra o Cuiabá acontecer algo parecido e ele mudar o esquema de novo para algo que não está funcionando? O que me impede de ver o jogo rolando, o time perdido, o time apático, o time sofrendo, e ele aparentemente sem conseguir enxergar o básico? O básico que eu enxerguei, o básico que vocês que estão vendo o vídeo enxergaram. O básico de, tipo assim, cara, a gente perdeu o meio de campo. A gente não tem saída de jogo. O Garro tá mal na partida. Eu tenho alguém para colocar? Vou colocar. Eu vou pôr para jogar. Eu vou manter a estrutura que tá dando certo. Eu vou manter a forma que o time tá jogando. Eu não vou botar o Romero lá
Guarda, segura o Romero pro segundo tempo. Pô, o Memphis morreu. Põe o Romero pra jogar de segundo atacante com o Yuri. Pô, o Yuri morreu, põe o Romero lá. Não abre o Romero de um lado e o Yuri do outro e centraliza o Memphis. Ou você mata. Você mata. E hoje ele matou. Depois da substituição, prestem atenção. Depois do gol, Yuri sumiu no jogo. Memphis sumiu no jogo. O Romero nem entrou. Garro. Muito mal o senhor Ramon Dias hoje. Pro jogo da volta, o Corinthians tá vivo. É óbvio que tá. O que não pode acontecer, que é algo assim que eu já até visualizo, começa o jogo, o estádio dos caras vai estar daquele jeito, aquela pressão, aquela catimba, o Corinthians entra dormindo, toma um gol rápido, e aí depois vive o jogo inteiro sofrendo com catimba dos caras. É tudo que não pode acontecer, mas é tudo que eu visualizo o time fazendo. Entrando sonolento, tomando um gol e morrendo na partida. Quinta-feira que vem o Corinthians tem que entrar com a faca na boca, mano. Faca nos dentes aqui, ó. Tem que entrar do minuto 0 ao minuto 90 sabendo que, ganhando ou perdendo, tem que entregar 100%, tem que estar acordado. Porque os caras, eles vão estar. A torcida deles não vai deixar eles dormirem. Como a torcida do Corinthians não fez hoje, mesmo assim os caras dormiram, a torcida dos caras não vão deixar. Então o Corinthians precisa entrar acordado no jogo. Porque vai ser um jogo difícil. Segunda-feira tem jogo de vida ou morte contra o Cuiabá fora de casa. Tem que ganhar. Tem que ganhar. E eu espero que o Ramon Dias vá com a melhor formação. Se o Martínez não puder jogar, dá vê se o Alex Santana pode. Se o Alex Santana não puder, cara, eu prefiro até que você coloque, sei lá, um Ranieri de volante. De verdade. Mas mantenha esse esquema que tá dando certo. O Garro, veja o Garro. Pô, o Garro tá muito cansado. Alguma coisa. Põe o Coronado para começar o jogo. Deixa o Garro para entrar no segundo tempo. Qualquer coisa. Mas precisa entender o que o jogo tá pedindo. O Ramon Dias precisa entender isso. Porque mais um jogo que pra mim ele erra. E erra muito nas mexidas. Destaques do jogo. Destaque positivo. Yuri Alberto. Que partida do Yuri Alberto. Eu até esqueci de falar do Yuri Alberto. Yuri Alberto, cara, o Brasil precisando de atacante aí, chamou o Yuri Alberto, velho. Se o Yuri Alberto continuar assim, o ano mais artilheiro da carreira do Yuri Alberto, daqui a pouco a gente vai vender ele no final do ano. Certeza, porque tá jogando muita bola. Fez um primeiro gol lindo, uma cavada linda. E um segundo gol, uma bola de fora da área, batida forte, partidaça do Yuri Alberto, enquanto foi lhe permitido jogar. Enquanto a bola chegou pra ele da forma que ele mais gosta. Segundo destaque, botei o Memphis pelo primeiro gol. Puta que jogadaça, mano. Ele pega a bola, chama atenção. Tem uns 5, 6 caras grudados nele. Ele dribla um, dribla dois, acha um passe pro Yuri, que faz um golaço. Então, boa partida, enquanto foi lhe permitido jogar o Memphis também. E o terceiro destaque positivo do time, cara. Assim, cara, eu gostei do Carrilho. Achei que o Carrilho tentou alguma coisa. Mas eu vou deixar só os dois. Eu não achei que teve nenhum outro grande destaque. O Coronado entrou até que bem, mas eu vou deixar só os dois. E por outro lado, nos destaques negativos, eu vou colocar o Ramon Dias, que foi muito mal de novo, junto do seu filho Emiliano Dias. Vou colocar o Rodrigo Garro, que também foi mal na partida. E o terceiro eu pus o Charles, que assim... O Charles é uma incógnita, né, rapaziada? Assim, puta merda, velho. Como pode, mano? Como pode um jogador profissional cansar no primeiro tempo, mano? Mesmo com chuva não pode uma coisa dessa. E o Charles conseguiu fazer isso, rapaziada. Então, vamos com tudo. Não podemos se desesperar. Pô, já, mano, acabou. Vamos cair. Meu Deus do céu. Nada disso. Segunda-feira tem outro jogo. Jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. É ir com força máxima. É ganhar da miséria do Cuiabá. É somar 3 pontos. É continuar botando pressão nos times que estão na nossa frente na tabela. É jogar mais moral dentro desse elenco. E aí na quinta-feira que vem é pensar no jogo contra o Racing. Jogo de Sul-Americana que se tornou muito importante por vaga na Copa do Brasil do ano que vem, mas ainda continua sendo mais importante permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo pra cima do Cuiabá, que dá pra gente ganhar dos caras. Agradeço demais a todos vocês que estiveram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o like. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!